falando o mês de novembro inteiro sobre caminhos. Temos aprendido de muitas maneiras como tomar decisões, como trilhar o caminho correto, como o Senhor quer que nós venhamos caminhar, como o Senhor quer conduzir o povo dele. Você tem recebido ensinamentos poderosos o mês de novembro inteirinho. E hoje eu creio que nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito disso. O caminho do homem bem-sucedido, amém? Salmos 1, a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este homem, ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo o que ele fizer prosperará. Amém? Vou repetir mais uma vez: tudo o que ele fizer prosperará. Amém? Eu quero orar por você mais uma vez. Coloque a sua mão sobre o seu coração, feche ou curve a sua cabeça, feche seus olhos ou curve a sua cabeça. Amém? Pai, nós damos graças ao Senhor nessa noite mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos, Jesus, porque o teu favor está sobre as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos porque o teu Espírito Santo está falando aos nossos corações, mas nós queremos te pedir mais uma vez, Espírito Santo de Deus, continue a falar conosco nessa hora. Espírito da verdade, tira toda distração, tira toda inquietação, toda agitação, tudo aquilo que nos impede de ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, cessa todas as vozes que têm gritado, que têm falado nas nossas mentes, que têm nos confundido, que têm nos impedido de nos concentrar e voltar a nossa atenção para o Senhor. Nós reivindicamos nesse momento, nós pedimos ao Senhor que somente a sua voz fale a nossa mente nesse momento, que a voz do medo vá embora, que a voz do desânimo, da dúvida vá embora e que a voz do Senhor prevaleça, falando a nossa mente, ao nosso coração. Nós pedimos ao Senhor mais uma vez: faz do nosso coração uma terra fértil, Pai, aonde a sua palavra caia e produza frutos para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? Pode se assentar, mas você que pode, glorifica o Senhor mais uma vez, aplauda, louva o nome do Senhor, aleluias, glória a Deus. Nós vamos tratar sobre alguns aspectos do homem e do caminho do homem que é bem-sucedido, amém? Nós começamos a ler e o primeiro ponto que nós lemos aqui foi justamente esse: bem-aventurado aquele homem que ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Meus irmãos, esse salmo ele fala muito ao meu coração. Tem uma história particular com o Salmos 1, porque minha mãe sempre me corrigiu usando esses salmos. Então ele está diretamente ligado à minha história de vida. Sempre que minha mãe me corrigia, ela citava esse salmo e falava comigo: vai ler os salmos primeiro. Então assim, minha vida inteira eu ouvi esse salmo. Foi um dos primeiros versículos da Bíblia que eu decorei. Aprendi muito rápido. Então eu tenho uma história particular, sabe? Ela repetia com frequência. Mas muito além disso, ele traz lições preciosíssimas para nós. E o salmista começa dizendo: o homem que é bem-aventurado, aquele que é bem-sucedido. O caminho do homem bem-sucedido vai ter uma característica, vai ter várias, mas dentre elas uma característica vai ser: esse homem, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Meus irmãos, você já sabe qual o caminho que você tem que trilhar. Você já ouviu inúmeras vezes, pelo menos a maioria das pessoas que estão aqui nessa noite já ouviram inúmeras vezes a respeito do caminho que você deve trilhar, como você deve conduzir a sua vida, como você deve proceder. Mas fato é que nós que somos pregadores sentimos isso. A sua vida está numa constante batalha, amém? Você é o alvo dessa batalha. Existem forças tentando te puxar para o caminho do bem, para o caminho de Deus, mas também existem forças que estão militando, batalhando para te puxar para um outro caminho, para um caminho que não é o caminho do bem. E meus irmãos, eu não sei se você que prega, você que ministra já teve essa sensação, mas existem momentos que nós temos a impressão que nós estamos perdendo. E de certa forma parece que nessa guerra é injusto para nós. Eu, por exemplo, eu vou falar com você aqui por volta de 40 minutos, 1 hora a respeito daquilo que o Senhor quer para você.
mas você foi bombardeado a semana inteira de informações, noticiários, novelas, séries, televisão, redes sociais, pessoas ao seu redor, tentando te puxar para um outro caminho. Parece uma disputa meio injusta, enquanto nós estamos 1 hora, 2 horinhas por semana, 2 vezes na semana, tentando reter você no caminho do Senhor, tentando te trazer instruções, você é bombardeado uma semana inteira, 365 dias, 24 horas por dia. E quando você deita na sua cama, tapa os seus ouvidos para todas as pessoas, vêm os ataques na sua mente, tentando te conduzir para um outro caminho. Parece injusto, não é verdade? Então, a luta não é fácil. Por isso nós devemos ser vigilantes, perseverantes, não podemos desistir. Ainda que pareça injusto, as nossas armas não são armas carnais. Nós não usamos das mesmas ferramentas. As nossas armas são armas espirituais, poderosas em Deus. E nós vamos vencer essa batalha, amém? Então, um homem bem-sucedido é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem está conduzindo você? Quem está guiando você? Quem está falando aos seus ouvidos, direcionando a sua vida, dizendo o que você deve fazer? Irmãos, é extremamente importante que você tenha uma noção clara a respeito de quem está conduzindo você. Muitas vozes estão falando conosco nesses dias. Muitas pessoas estão dizendo para nós como nós devemos viver, como nós devemos conduzir a nossa vida, o que eu devo fazer com o meu dinheiro, o que eu devo fazer com a minha casa, como eu devo administrar as minhas finanças, como eu devo conduzir a minha vida profissional. Você abre as redes sociais, meu irmão, é uma enxurrada de mentores. Nunca vi tantos mentores, tanta gente querendo te mentorear todo o tempo. Se você quer ser bem-sucedido, quer ter uma vida diferente, arrasta para cima. Toda hora é gente querendo ser o seu mentor, dizendo como você deve conduzir a sua vida, em diversas áreas. Meu irmão, chega uma hora que chega a ser tóxico. A impressão que a gente tem é que todo mundo quer ser uma babá nossa, sabe? Nos colocam na posição rebaixada, como se a gente não tivesse autonomia, condição de tomar decisão nenhuma, e quer nos mentorear. Quando na verdade, por detrás disso, as pessoas têm outros interesses. Quer lucrar muitas das vezes. Eu nem acho que seja errado determinadas pessoas nos mentorear em determinados pontos das nossas vidas. Nós precisamos. Profissionalmente, por exemplo, você tem uma fraqueza, uma fragilidade, você precisa de alguém especialista naquela área, que tem vivência e te aponte um caminho para que você rompa com aquele ciclo que você está enfrentando. Financeiramente, talvez você precise em diversas áreas, é válido. Mas você percebe que há uma disputa de forma sutil, pessoas querendo todo o tempo conduzir você. E se nós não tomarmos cuidado, nós somos o agente passivo, ficamos ali inertes sendo conduzidos, na opinião dos outros, sendo levados. Irmão, o mundo ama pessoas que são passivas, que não se manifestam. Mas fato é que as pessoas só vão seguir aqueles que têm autonomia, têm coragem de se levantar, se erguer com uma voz e se posicionar. Sabe, todo mundo ama gente passiva, porque não incomoda. Mas todo mundo só respeita quem tem autonomia, coragem de se levantar como uma autoridade. Então, quem está conduzindo você nesses dias? Quem está direcionando você? A Bíblia diz que o homem bem-sucedido, ele jamais anda no conselho dos ímpios. Porque um cego não pode guiar outro cego. É o que a palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 14, Jesus condena justamente isso. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Se a sua vida está difícil, existem áreas da sua vida que estão completamente arrasadas, sem perspectiva, sem condições de você vencer, por que você vai aceitar que outro cego guie você? A pastora falou sobre 2 cegos na semana passada. Eu achei fantástica a observação que ela fez ali na palavra de Deus, aquilo que Deus revelou para ela. Eu nunca tinha parado para pensar naquilo. De que um mesmo milagre, um mesmo Jesus, um mesmo agir, ocorreu de 2 formas diferentes. Uma mesma ação de dar vista aos cegos ocorreu de 2 formas diferentes, porque aquelas pessoas tiveram posições, posturas diferentes, eles reagiram de maneira diferente. Então você não pode deixar que um cego conduza você. O homem bem-sucedido jamais vai ser guiado pelo ímpio. O ímpio não pode ser a última voz a falar ao seu coração, não pode ser a autoridade maior na sua vida, porque ele vai te conduzir para um caminho de perdição, porque é esse caminho que ele está indo.
Algumas pessoas são incapazes de nos levar ao lugar que nós precisamos. Você precisa estabelecer claramente na sua mente, na sua vida, o lugar que você precisa chegar. Porque se eu não sei aonde eu preciso chegar, qualquer lugar que me levarem está bom. Se eu não sei aonde eu devo ir, para qualquer caminho que me conduzir, eu estou satisfeito. Mas se eu estabeleço claramente aonde eu devo chegar, se eu tenho metas, se eu tenho objetivos, eu só vou poder ser guiado por alguém que conhece esse caminho. Você só vai se tornar um homem, uma mulher mais espiritual quando você estabelecer isso como meta. Olha, eu quero ser mais espiritual, eu quero ser mais fervoroso, eu quero orar mais, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero jejuar, eu quero ter experiências com o Senhor. Aí você vai começar a pesquisar, vai vasculhar. Aí você vai estudar a respeito de homens que são referência no assunto, mulheres que são referência no assunto. Vai começar a seguir, vai ler bons livros, vai estudar a história da igreja, vai falar assim, meu Deus, olha o que Deus fez naquele avivamento, naquele século. Aquilo vai te inspirar. Você vai começar a observar a trajetória desses homens, dessas mulheres, vai falar, eu vou trilhar esse caminho. E você vai chegar lá. Porque quem está te conduzindo tem autoridade a respeito daquele assunto. Assim é em todas as áreas da sua vida. A maneira com que você faz uma coisa na sua vida, na maioria das vezes vai ser a maneira com que você vai fazer todas as coisas na sua vida. Meus irmãos, você precisa de um guia, mas esse guia não pode ser um ímpio, não pode ser alguém cego, não pode ser alguém incapaz de levar você no lugar que você precisa chegar. A palavra do Senhor diz em Atos, capítulo 3, a respeito de um homem, que todos os dias, Atos 3, 2 diz a respeito da história dele, todos os dias aquele homem era conduzido pelos seus amigos, talvez até seus familiares, e eles o levavam e o deixavam na porta do templo, numa porta que era chamada de Porta Formosa, e eles deixavam ele ali, porque por causa da sua debilidade, ele era incapaz de produzir, de gerar, e não tinha condições de trabalhar. Então aquelas pessoas, pensando no bem dele, o conduziam até a porta, deixavam ele ali ele pedia esmola todos os dias. Na visão limitada daquelas pessoas, aquele homem não podia ir lá além. Você consegue imaginar que talvez aqueles amigos, ou talvez familiares, estavam bem intencionados? Talvez eles eram incapazes também de sustentá-lo. Não tinham condições. Naquela época não tinha assistência do governo. Não tinha mesmo, isso é recente, meu irmão. Eu fui estudar esses dias a respeito do Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu fiquei assustado, porque até pouco tempo atrás a pessoa deficiente, não importa o grau de deficiência, seja leve, ela era tratada como um incapaz, completamente incapaz. Ele não podia decidir a respeito da vida dele, se ele casaria ou não. E se ele casasse, a família podia anular o casamento. Eu fiquei surpreso, não sabia disso. Às vezes a pessoa tem uma leve deficiência, coisa que não impede ela de comprar, de vender, de dar um troco, de casar, de criar filhos, de ter filhos. Mas ela era vista assim, você podia anular o casamento. Olha que loucura, né? Então, se recentemente nós tivemos avanços nessa área, imagina naquela época. Aqueles amigos talvez pensando, é o melhor para ele. Ele já está limitado, ele nasceu com isso. É o karma dele, como dizem por aí. Ele está condenado, predestinado a levar isso, então vamos ajudá-lo. E o que eles faziam? Conduziam todas as manhãs. Então, imagino que se eles o levavam, eles também o traziam de volta, amém? Então, todos os dias de manhã eles levavam, colocavam ele na Porta Formosa. E todas as tardes, provavelmente, o levavam de volta. E era isso, rotineiramente. E aí, como é que foi o seu dia? Conseguiu alguma coisa? Eu consegui uns trocados. Hoje as pessoas me ajudaram, compravam o que ele precisava, faziam o que ele necessitava. E no outro dia talvez não era tão bom, não era tão lucrativo, e assim ia constantemente. A visão limitada daqueles homens faziam com que eles levassem ele até a porta do templo. Ele não podia entrar no templo, no lugar onde Deus age. Ele não podia estar no lugar onde Deus é celebrado. Ele não podia estar no lugar onde Deus vem com a sua glória, porque ele era limitado, conduzido por alguém incapaz de levá-lo mais fundo, incapaz de levá-lo mais profundo em Deus. Se você quer chegar em um lugar, você precisa ouvir o conselho, mas não pode ser o conselho dos ímpios. A palavra de Deus diz que determinado dia, enquanto aquele homem estava ali pedindo a sua esmola, passa por ele 2 discípulos de Jesus, 2 homens cheios do Espírito Santo de Deus, Atos 3.
E a palavra de Deus diz que quando ele estende as suas mãos, na expectativa de receber uma moeda, aqueles homens cheios do Espírito Santo de Deus viram para ele e falam: agora eu quero que você olhe para mim. E quando ele fixa os olhos naqueles homens, eles dizem para ele assim, um deles diz assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a palavra de Deus diz que aquele homem se levanta, ele salta, e a sua perna, a sua postura, o seu corpo é restaurado, ele é completamente curado. Enquanto ele vivia num conselho limitado, ele era incapaz de se erguer, mas no momento em que ele conhece alguém cheio do Espírito Santo de Deus, alguém com autoridade, alguém que administrava a palavra de Deus, e alguém que usou o nome de Jesus, disse para ele: fixe os seus olhos em mim, porque aquilo que eu tenho é poderoso para te levantar. E estende as mãos, aquele homem ergue. Ele recebe autoridade, ele recebe identidade, ele é curado das suas limitações. Por isso você não pode permanecer no conselho dos ímpios, porque ele não vai te levar a lugar nenhum. Ele fica de pé. Lembre-se que ele só podia estar até a porta, mas naquele dia ele entra dentro do templo, ele rompe com as limitações e ele começa a louvar a Deus, engrandecer e dizer aquilo que Deus tinha feito por ele. E o nome de Jesus foi glorificado. Nesses dias o Senhor está trabalhando em nós, e o Senhor quer que você pare de ouvir conselhos limitados, pare de ir só até na metade do caminho, pare de parar nas primeiras portas que você encontrar, pare de chegar até os lugares que as pessoas podem te conduzir, mas fixe os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Erga-se, fique de pé nessa noite, rompa com as suas limitações e levante-se e entre no lugar que Deus tem para você. Meus irmãos, ouro e prata sustentava aquele homem na sua miséria, mas o nome de Jesus Cristo lhe trouxe dignidade. Muitos pregam o evangelho de ouro e prata, dizendo para você: faça isso que você vai ganhar isso, faça aquilo que você vai ter aquilo outro, dê X que você vai ganhar 2X. Esse evangelho é um evangelho de mendigos, é um evangelho falho, é um evangelho mentiroso, se é que a gente pode chamar de evangelho, porque ouro e prata só vai te sustentar nas suas debilidades. Você vai ser alguém com dinheiro, mas pecador. Você vai ser alguém com carro novo, mas limitado. Você vai ser alguém com finanças, com empresa, mas nas suas impossibilidade de estar de pé. Mas o nome de Jesus não. O nome de Jesus, ele te restaura. O nome de Jesus te limpa. O nome de Jesus perdoa os seus pecados. O nome de Jesus te transforma por inteiro e te coloca no lugar que era impossível para você, porque nós estávamos rompidos com Deus por causa das nossas iniquidades, mas Jesus, pela sua morte, nos preparou um novo e vivo caminho, e agora nós não ficamos do lado de fora. O véu foi rompido, nós podemos adentrar no Santíssimo Lugar. Nos foi dado livre acesso. É isso que o nome de Jesus fez por nós. Mas quem está te aconselhando? Quem está falando com você? Quem está conduzindo a sua vida? Nós precisamos de pessoas que nos levem a Jesus, mais fundo, mais profundo nele, e não o conselho dos ímpios. Aquelas pessoas não podiam, estavam presas às suas limitações. Isso é interessante porque na nossa vida espiritual, nós vamos entendendo, depois de muito tempo, nós vamos aprendendo que algumas pessoas só nos servem para levar até algum ponto. Amém? Pessoas que são referências para nós, que nós amamos, mas chega um momento da nossa caminhada que as coisas vão se tornando embaraçosas, vai acontecendo atritos que a gente nem entende, a gente vai vendo coisas, porque o próprio Deus quer nos separar. Ele fez isso com Paulo e Barnabé, irmão. Ele separou Paulo de Barnabé. Não adianta a gente insistir. Há momentos que a gente tem que virar para alguém e falar: meu irmão, muito obrigado por tudo que você fez na minha vida, mas eu sinto que agora eu preciso ir por outro caminho. A gente precisa desse senso, desse entendimento, e romper, e ir além, e buscar. Por muitos momentos, os nossos pais oravam por nós. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha pesadelos terríveis, custava dormir, e minha mãe sempre orava por mim, sempre orava. Fui crescendo e aqueles pensamentos recorrentes. Chegou uma época que minha mãe falou assim: agora você vai orar, filho. Vou ficar orando para você até quando? Faz um jejum. Você está tendo esses pesadelos, você está lendo a Bíblia? Fica o dia inteiro na televisão? Era mais ou menos assim, o sistema era bruto. Vai orar.
eu estou orando só por mim agora. Ela falava isso. É mentira, estava orando por nós também. Sempre orou, até hoje. Mas ela falava, eu estou orando só por mim. Aliás, eu estou pedindo a Deus agora para deixar as coisas acontecerem com vocês, para vocês verem o que é bom. Aquele terror que psicológico que a mãe faz, era assim. Mas isso é bom, por quê? Porque até onde ela pôde me levar, ela me levou. Mas chegou um momento que eu precisava aprender, vai além. Eu não te ensinei, eu não te falei como você deve fazer, eu não te conduzi até aqui. Agora vai, agora é com você. Se atira no destino que Deus preparou para você. Sabe qual que é o nosso problema? A gente vem para a casa de Deus, Deus levanta um profeta. Sabe o que é profeta? Alguém que te aponta o destino, o caminho, e te fala, o Senhor vai te levar às nações, o Senhor vai te fazer isso, você é um homem de oração, uma mulher de oração, você tem um chamado pastoral, você é um ministro. Aí a gente fala, uau, essa é a palavra da minha vida, eu creio nisso, Deus me deu uma identidade, agora eu sei quem que eu sou, o que eu tenho que fazer. A pessoa te dá munição e você fica parado esperando que a pessoa te leve pelas mãos. Nossa, esse pastor não vai fazer nada não? Meu Deus, as coisas estão difíceis, a igreja está fria, minha família está assim, e a gente vai criando desculpas. Vai! Cadê você? Levante-se, assuma a sua identidade, assuma no lugar que Deus te colocou e vá, marche. O que Deus falou com Moisés quando ele ficou diante do mar com o povo? Faraó vindo atrás, um exército do maior império da época, os homens armados até os dentes, um mar na frente, um povo, mais de 2 milhões de pessoas, mulheres e crianças. Moisés conduzindo aquele povo. O que Deus falou com ele quando ele clamou? O que eu tenho com você? Diga ao povo que marche. Eu já te falei o que você tem que fazer, apenas marche. Na maioria das vezes nós não precisamos de uma nova resposta de Deus, nós precisamos nos lembrar daquilo que Ele nos mandou fazer. E por muitas vezes você não obtém uma nova resposta de Deus, porque a última vez que Ele falou com você, você ouviu e não obedeceu. Talvez a palavra que você quer ouvir de Deus é justamente a que Ele falou com você um tempo atrás. Você só precisa voltar e resgatar o que Ele te disse. E continuar marchando. Marche, prossiga, vá para frente. Alguns amigos podem até nos levar a alguns lugares. Lembra de Marcos capítulo 2, quando a palavra de Deus diz que 4 homens conduziram um paralítico até Jesus? Arrancaram o telhado, tiraram todos os impedimentos que havia, a multidão, desceram o homem pela corda. Em muitos momentos isso vai acontecer, mas existem momentos que você vai ser levado só até determinado ponto. Por isso você precisa ter bastante atenção com quem está conduzindo você. O homem bem-sucedido, ele não anda no caminho dos ímpios. Nós precisamos, meus irmãos, entender claramente isso e estabelecer, e entender que o Senhor estabeleceu fundamentos, coisas que foram colocadas para nós que nós não podemos mudar, não podemos remover. A palavra do Senhor diz que nós não podemos remover os marcos antigos, os fundamentos que foram estabelecidos. Olhando para esses fundamentos, respeitando sempre, mas avançando, rompendo, tendo coragem de ser diferente, tendo ousadia para tentar uma nova forma, mas respeitando os fundamentos que nos conduziram, a autoridade dos nossos pais na fé. Sabe, nós não podemos simplesmente agora, fulano falou comigo que isso aqui não dá certo, eu vou fazer diferente. Aí eu acho que a igreja hoje ela é muito antiquada, isso é muito religioso, sabe, isso já não é mais moda, já não cabe mais. Eu vi um pastor na internet que era totalmente diferente. Irmão, tome cuidado com isso. Não remova os marcos antigos, olhe para o fundamento dos seus pais. Esses dias nós estávamos conversando no grupo do WhatsApp, eu e alguns amigos da faculdade, e uma amiga está para casar, e eles falando sobre alguns assuntos. Dentre eles estavam falando sobre sexualidade, como o cristão se comporta, como deve ser a sexualidade. Eram todos cristãos e discutindo como que o mundo vem influenciando e tal. E ela me perguntou assim, o que você acha? Como que a gente conduz? Eu falei assim, primeira coisa que você tem que observar é entre você, o seu cônjuge e os seus pais. Por quê? Eu falei assim, porque eles te conhecem como ninguém. Foram eles que te criaram. Antes de você tentar observar algumas coisas fora da sua casa, observe dentro da sua casa. Eles sabem os seus medos, suas frustrações, suas limitações. Quer ter um casamento bem-sucedido? Observe no seu seio familiar. Chame para perto de vocês os seus pais. E eles mais do que ninguém vão te ensinar.
Tá certo que os pastores vão nos aconselhar? Vão. Mas já que seus pais são cristãos, melhor ainda. Eles te conhecem. Só que a gente é tentado sempre buscar o quê? Alternativas fora. Eu quero consertar minha vida conjugal e eu estou olhando lá fora. Sendo que muitos dos erros que eu pratico, minha mãe praticou. Meu pai praticou. Meu sogro, minha sogra praticam. Então, se eu posso observar eles, observar o que deu certo e o que deu errado na vida deles, por que eu vou errar de novo? Por que eu vou reproduzir isso de novo, tentando buscar uma fórmula mágica aqui fora? Se dentro da minha casa, gente que é sangue do meu sangue, tem o mesmo temperamento que eu, as mesmas reações, eu posso observar e aprender, por que eu vou buscar fora? Observe dentro da sua casa. Muitas coisas na Bíblia Deus tratou de forma geracional. O pai era incapaz de ter filhos, a mulher era estéril. Aí Deus fazia um milagre, aí vinha um filho, aí o filho tinha que perpetuar a geração. O que acontecia de novo? Esterilidade. Se ele olhasse para fora, que tipo de conselho que ele ia ter? Qualquer maluquice. Mas quando ele olhasse para dentro, ele ia ter um conselho diferente. Olha, Deus mudou a minha sorte. Deus curou a nossa esterilidade. Deus nos fez uma promessa. Persevere no caminho do Senhor. Continue. Olhar para dentro. Mais para dentro. Olhe mais para dentro da igreja. Pastor, meus pais, eu não tenho pai, minha mãe, minha família não é um exemplo. Para isso que Deus te deu uma igreja. Se você não sabia, foi para isso que Deus te deu uma igreja. Pastor, eu quero namorar, mas sabe, se o rapaz for pedir, minha mãe e meu pai, em namoro, eles não têm um bom conselho, não sabem aconselhar o rapaz, o que eu faço? Olha o pastor ali. É para isso que Deus te deu um pastor. Vai conversar com ele antes. Vai chamar o rapaz no particular, naquela salinha, com um porrete gospel. Vai testar o nível de responsabilidade. É para isso que Deus te deu uma comunidade de fé, irmão. Não é só para você vir aqui 2 horas por semana bater palma, não. Nós vamos te suprir nas suas falhas, aonde o seu pai tem falhado. Deus te deu aqui paz, homens maduros na fé. Para que você vai olhar para fora? Olhe para dentro, olhe para o conselho dos sábios e não para o conselho dos ímpios. Você tem casamentos bem-sucedidos aqui, então não vai perguntar um jovem de 20 anos com a vida toda torta. Vai perguntar alguém que tem 45 anos, 50 anos de casamento. Como que você faz para suportar essa mulher? Como que você faz para suportar esse homem? Como que vocês venceram as crises? Como que você fez para comprar sua primeira casa, se você não tinha dinheiro? Para que você vai lá para fora? Observe dentro. Não remova os marcos antigos. Não banalize as pessoas que Deus estabeleceu como fundamento, como pilastra, como alicerces para que nós possamos olhar. Sabe, tem pessoas aqui, meu irmão, que são exemplos em muitas áreas. Em outras igrejas, em outras áreas da sua vida, você vai encontrar pessoas assim. Não dê ouvido ao conselho dos ímpios. A palavra de Deus diz em 2 Samuel 6 que Davi estava numa empreitada. Uma das passagens que eu acho mais impressionante na Bíblia, porque Saul reinou por anos. E Saul conduziu o seu reinado sem se preocupar com a presença do Senhor. Davi, quando inicia o seu reinado, a primeira coisa que ele almeja fazer é trazer de volta a arca. Davi tinha em mente um objetivo: eu não vou fazer nada sem a presença do Senhor. Eu não vou desfrutar de nada sem a presença do Senhor. Irmão, se eu virasse rei hoje, a primeira coisa que eu ia fazer, com certeza não seria isso. Não vou ser hipócrita. E eu ouso dizer que muitos de vocês, se virassem rei hoje, imagina, um palácio cheio de dinheiro, de riquezas, primeira coisa que você ia fazer era o quê? Sejamos honestos. Aquela viagem para o Nordeste, o Caribe brasileiro, hein? Aquelas águas transparentes, água de coco, passeio de minibug, hotel 5 estrelas, 6 estrelas. Garçom, a gente falou, chefe, traz mais uma água de coco aí, hein? A gente ia pensar no nosso conforto, irmão, natural. Natural. Aquela picanha uruguaia de R$80 o quilo. Davi, ele tinha em mente algo que deve também nos motivar. Ele falou: eu não vou desfrutar de nada sem antes trazer a presença do Senhor. Ele não só disse: eu não vou fazer nada, eu não vou desfrutar de nada. Então ele separa 20.000 homens, ele vai buscar a arca do Senhor. Você conhece a história. Ele prepara tudo bonitinho, prepara um carro novo, novinho, uma junta de bois e coloca a arca do Senhor ali.
Eles estão vindo pelo meio do caminho trazendo a arca. Quando eles chegam em determinado momento, a arca balança, parece que vai cair no chão. Uzá, um homem cheio de boa intenção, de uma família sacerdotal, ele viu a arca a vida inteira na sua casa. Ele rapidamente, carregado de boa intenção, ele tenta impedir que a arca caia. Quando ele coloca as mãos na arca, ele cai morto. Irmãos, isso é meio assustador, porque ele estava bem intencionado. Ele não queria profanar as coisas de Deus, ele estava carregado de boa intenção. Davi estava carregado de boa intenção, mas quando ele coloca as mãos na arca do Senhor, ele cai morto. Porque a palavra de Deus nos ensina através disso que não basta nós estarmos bem intencionados, nós não podemos remover os marcos antigos. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer maneira, devemos deter o conselho certo. Então Davi fica frustradíssimo, ele para tudo. Ele volta para a sua terra. Imagina a vergonha de Davi. 20 mil homens saem com ele para buscar a presença do Senhor. A nação inteira esperava o momento que o rei chegasse. Estava com tudo preparado, irmão. 7 dias de festa no mínimo. No mínimo. Tudo pronto. Todo mundo já naquele ânimo. Chega um rei frustrado, de cabeça baixa, sem a presença do Senhor. Mas sabe o que Davi vai fazer? Davi volta-se para as Escrituras, volta-se para os sacerdotes e vai consultar como deveriam carregar a arca da aliança. Nós nos frustramos. O problema é que a gente continua andando frustrado, arrastando, levando as coisas de qualquer maneira, deixando um rastro de morte, deixando um rastro de ferida. Doa quem doer, machuque quem machucar, com o coração todo arrebentado, eu vou seguir nos meus objetivos. Ferindo quem está próximo de você, seu cônjuge, seus pais, seus irmãos, seu companheiro de trabalho, num egoísmo tremendo, se escondendo na sua dor, sem medo de encarar a vergonha de se arrepender. E Davi nos ensina, se preciso for, pare hoje tudo que você está fazendo. Se preciso for, volte para a sua casa. Se preciso for, consulte as Escrituras, consulte os sacerdotes, se arrependa dos seus erros e comece de uma nova maneira. Meus irmãos, mais importante do que você prosseguir no caminho é você saber se você está conduzindo da maneira certa. Porque talvez você está com boas intenções, mas cheio de feridas, machucado. E tudo que você está deixando é um rastro de morte. Na sua vida e na vida de outros. Pare tudo, se preciso for. Volte-se para a Bíblia. Volte-se para a palavra de Deus. Volte para os ensinamentos que Deus tem para você. Pare tudo, paralise e encare a vergonha. Encare o medo, encare aquilo que as pessoas vão dizer a seu respeito, a opinião alheia. Se você está andando no caminho errado, voltar para trás é a melhor alternativa que você tem. Talvez tudo que você precisa é justamente isso. Então Davi volta, a palavra de Deus diz que então ele aprende, então ele larga aquele carro de boi, que era um método pagão. E agora ele estabelece os sacerdotes para conduzir a arca, e eles colocam a arca onde? Nos ombros. Responsabilidade. Um homem bem-sucedido não anda no conselho dos ímpios, porque ele tem responsabilidade, está sobre os ombros dele. Pare de terceirizar a culpa, de dizer que fulano é culpado pela situação que você está vivendo, de dizer que a sua vida é ruim porque um dia alguém te feriu. Talvez isso foi o estopim, talvez isso foi a causa inicial, mas você tem a opção de continuar remoendo essa ferida, arrastando isso, ou você pode se levantar, preparar os seus ombros e assumir o fato que Deus tem para você. Você pode escolher o jugo do mundo ou o fardo de Jesus, que é leve e é suave, mas todos os dois estão sobre os seus ombros. Todos os dois vão exigir de você responsabilidade. Assuma sua responsabilidade e diga: os meus ombros estão aqui, Senhor, eu aprendi como deve ser feito, agora eu quero prosseguir. Então Davi prossegue. Então eles caminhavam 6 passos, depois de 6 passos eles sacrificavam. Caminhavam 6 passos, sacrificavam. Agora ele não deixava mais um rastro de morte apenas, agora ele deixava um rastro de sangue, mas um sangue que representava a vida do Cordeiro de Deus, um sangue que representava a aceitação de Deus a respeito daquilo que ele estava fazendo. E é assim que deve ser a nossa vida, deve ser marcada por um caminho aonde o Cordeiro de Deus nos dá respaldo. Você precisa entender isso. O segundo aspecto: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores.
Sabe, alguém vai tentar te deter. Alguém ou algo vai tentar fazer com que você permaneça no caminho que não é para você estar, no caminho dos pecadores, no caminho errado. Sabe, meus irmãos, você precisa ter coragem de dizer não para as pessoas. As coisas aí fora são muito sedutoras e vão tentar nos persuadir. O mundo, meu irmão, é opressor. Em todo tempo você vai tentar ser espremido. Meus irmãos, não existe espaço para neutralidade no reino de Deus. Não existe alguém neutro no reino de Deus. Ou você é, ou você não é. Jesus disse isso em Apocalipse, ele fala assim: antes você fosse frio do que você ser alguém morno. Algumas pessoas dizem: Nodeco, você é muito radical. Meu irmão, não existe nada mais radical do que o Filho de Deus se fazer carne, entregar a sua vida por mim e por você, morrer cravado numa cruz. O Evangelho é radical. Não existe nada mais radical do que isso, do que alguém santo morrer por um pecador que não merece. Você conhece alguém mais radical que isso? Você conhece algo mais radical do que o Evangelho? Jesus disse uma vez para um homem que queria seguir, ele falou: se você quer me seguir, então larga tudo que você tem, porque o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. E alguns disseram para ele: Jesus, mas eu preciso primeiro enterrar os meus pais, eu preciso honrá-los. Ele falou: meu amigo, então vai, fique com seus pais. Outros diziam: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E ele disse: ó, meu amigo, segue a lei, segue os mandamentos. E aquele homem falou: eu faço tudo isso. Ele falou: então vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Você não quer ser perfeito? O Evangelho é radical, é sim, sim, não, não. Você precisa ter coragem de escolher esse caminho. E quando você escolher, você precisa rejeitar tudo que você deixou para trás. Tudo. É radical. Jesus disse para aqueles homens: abandone a rede de vocês. Eu quero fazer de vocês agora pescadores de gente. Eles largaram a profissão, irmão. Elias disse para Eliseu: larga suas carroças, larga suas juntas de boi e me segue. Se você permanecer comigo até o final, você vai desfrutar de uma glória que você nunca imaginou, cara. Existem momentos que a decisão sua tem que ser radical mesmo. Você não pode flertar com o pecado. O pecado está te detendo, as coisas estão te prendendo, você está flertando, negociando. Vou ou não vou? Eu estou com Jesus, mas nossa, esse pecado é tão bom. Eu estou com Jesus, mas o prazer que isso me dá, a minha carne, o efeito que isso produz dentro de mim, cara, eu não consigo largar. Pare de fletar, não se detenha no caminho dos pecadores. O que está enchendo os seus olhos está impedindo você de avançar. Josué capítulo 7, a palavra de Deus diz sobre um homem chamado Acã. Deus havia dado uma ordem para Josué: vocês vão avançar, vocês vão destruir os seus inimigos, vocês vão tomar posse da terra que eu prometi para os seus pais. Então eles começam a avançar, começam a marchar, eles triunfam sobre a cidade de Jericó. Agora eles chegam diante da cidade de Ai, e a palavra de Deus era simples e objetiva: vocês não vão parar, não vão se deter, continuem em frente, não abriguem ninguém, não façam aliança com esses povos, prossigam. E a palavra de Deus diz que um homem chamado Acã, os seus olhos se encheu de cobiça. Josué 7:21. E a palavra de Deus diz que aquele homem então viu uma capa babilônica, viu alguns tesouros, e ele pega aquilo para ele e esconde aquilo debaixo do chão da sua tenda. E Acã diz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de 50 ciclos, eu cobicei-os, então eu peguei-os, então eu os escondi na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. E a palavra de Deus diz que aquele povo foi derrotado por causa desse homem, de Acã, que a cobiça dos olhos dele não derrubou só a vida dele, da família dele, mas derrubou uma nação inteira. Isso é radical, irmão. Não deixe nada deter você, não deixe nada encher os seus olhos, nada que te faça parar no meio do caminho merece a sua atenção. Você precisa ter os seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé, e não perder Jesus de vista, e prosseguir, assim em todas as áreas da sua vida. Quer ter um bom emprego? Não deixe o não das pessoas paralisar você.
Quer romper com a estrutura familiar, com as limitações até onde o seu pai, sua mãe, seus irmãos foram? Quer ir além? Não deixe nada encher os seus olhos. Vá além, tenha fixo na sua mente o alvo que você quer chegar. Na sua vida profissional, você não precisa viver uma vida medíocre, você não precisa estar limitado até onde os seus pais foram, você pode ir além, mas você precisa ter coragem de dizer não para aquilo que está diante dos seus olhos. Um barraquinho aqui está bom, um puxadinho aqui está bom. Irmãos, eu não estou desprezando nada, eu não tenho nenhuma casa muito boa, aliás, o que eu tenho nem é meu. Não é isso que eu estou dizendo, desrespeitar as pessoas, ignorar. Mas se você tem dentro de você um objetivo, e se esse objetivo é grande, o mais ou menos, o pouquinho, não pode encher os seus olhos. Não é humilhar ninguém agora porque conquistei as coisas, eu sou diferente. Não é nada disso. É ter um alvo fixo, com humildade, saber, eu vou chegar lá, nada pode me deter. Isso serve para todas as áreas da sua vida, principalmente na fé. Você antes estava apaixonado por Jesus, queria muito dele, agora você se conforma com o namorico, e troca Jesus por um namorico, por um ficante, por um emprego, por um salarinho um pouquinho melhor, por um carrinho, por uma prestaçãozinha, por uma televisão. Começa a substituir Jesus por coisas pequenas que vão enchendo os seus olhos, assim como uma capa seduziu um homem que estava vendo Deus derrubar exércitos, meus irmãos. Se nós conhecêssemos o poder de Deus, nós não pararíamos por qualquer coisa. Se nós compreendêssemos aonde Deus quer verdadeiramente nos levar, não seria qualquer coisa que nos iria paralisar. Salmo 119, 37 diz: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, preserva a minha vida segundo a tua palavra. Não podemos deixar nada nos deter, não podemos deixar nada nos paralisar, porque nós não somos daqui, amém? Irmão, se tem uma coisa que eu quero que você grave nessa noite, além de tudo que eu tenho falado com você, não perca o senso de eternidade. Você pode aprender coisas fantásticas nessa vida, chegar nos lugares mais altos nessa terra. Você pode desenvolver suas habilidades, você pode ser alguém próspero em todas as áreas. Você tem potencial para isso, Deus nos deu a ferramenta. Mas nunca perca o senso de eternidade. Nunca perca de vista que a nossa passagem aqui é breve, que nós viveremos para sempre na eternidade. E que eu posso viver aqui 60, 70, 80, 100 anos. Mas esses 100 anos que eu viver aqui será uma fração muito insignificante diante de tudo aquilo que eu vou viver na eternidade. Não perca isso de vista. Se você não perder isso de vista, meu irmão, você não vai encher os seus olhos com as riquezas que Deus pode te dar, com a prosperidade que Deus pode te dar, com as coisas magníficas que Deus pode te dar aqui nessa terra. Não deixe nada te deter. A palavra de Deus diz que a cobiça dos nossos olhos nos impede. 1 João 2, 15, 17 diz: ora, o mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tiago 1, 14 diz: mas cada um é tentado pela sua própria cobiça. E outro aspecto diz que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Irmão, se você olhar bem essa passagem, parece que há um declínio espiritual, né? Primeiro ele começa a ouvir no conselho dos ímpios, depois ele começa a se deter no caminho dos pecadores. Quando pensa que não, já está sentado na roda dos escarnecedores. E é interessante porque a expressão usada é assentado e não sentado. Assentado lembra muito como que um tijolo é colocado na parede, como que uma pedra é estabelecida, sabe, numa construção. É assentado, é fixado ali. A palavra diz que bem-aventurado é o homem que não se fixa na roda dos zombadores. Sabe, Romanos 12, 2 diz que a nossa mente tem que ser transformada. Irmãos, eu acho que o apóstolo Paulo espremiu ali um sentimento de agonia, porque ele começa dizendo assim: rogo-vos, irmãos. Ele está dizendo: eu estou implorando a vocês, crentes, eu estou suplicando a vocês pelo amor de Deus. Era isso que Paulo estava dizendo. Eu rogo a vocês. E ele vai dizendo que vocês entreguem os seus corpos para que seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é um culto racional. E no 2 ele diz: não estejam conformados com esse século, não se amoldem, não estejam assentados no modo de viver desse mundo,
Mas antes de tudo isso, transformem a vida, transformem a mente de vocês com um entendimento renovado, porque dessa forma vocês vão experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não pode se assentar nesse mundo, não pode se assentar nesse século, nesses conselhos de zombadores, de pessoas que são infiéis. Não cabe você aí. Timóteo 4:1, o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns irão abandonar a fé e vão seguir espíritos enganadores, seguir pessoas que seguem doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a mente cauterizada, engessada. Imagina um capacete na mente, pessoas incapazes de ser transformadas, se amoldaram ao estilo de vida do mundo. Deus não quer isso de você. Deixa eu te dizer uma coisa: para você caber aí fora nesse mundo, você vai ter que romper algumas arestas. Você vai ter que abrir mão de alguns valores. Trazer novamente o exemplo do tijolo. Eu sou péssimo em construção civil, mas eu já vi as pessoas trabalhando, então eu posso dizer. Já viu quando chega um pedacinho ali, você está edificando um muro, uma parede, chega um pedacinho que não cabe um tijolo inteiro? O que o pedreiro faz? Pega o tijolo com a colher de pedreiro e começa a quebrar o tijolo. Num olho mesmo, dá uma medida ali, coloca perto. Alguns mais modernos hoje em dia usam até a maquita, joga uma aguinha para não fazer poeira, mas a gente não tem dinheiro para contratar esses pedreiros não. Então a gente quase não vê isso. Pedreiro assim é caro. Pedreiro assim custa caro. É rapidinho, já viu? O que ele faz para encaixar o tijolo? Ele quebra. Para você se encaixar nesse mundo aí fora, meu irmão, você tem que ser quebrado, moído, porque não te cabe lá mais. Vai ter que romper com as suas arestas, vai ter que fragmentar você, vai exigir de você que você fique calado quando estiverem zombando da sua fé, porque amizade para o mundo constitui inimizade para Deus. Sabe, meu irmão, não é ser habitolado, não poder ir num churrasco de família, não poder trabalhar, não é isso não. Mas se você se assentar nas rodas escarnecedoras, você vai ter que negar os seus valores, porque é justamente contra isso que eles estão zombando. Você vai ter que romper com as suas arestas. Para você ser bem recepcionado na roda dos escarnecedores, você vai ter que ficar mudinho, porque estão dizendo para você que você é bobo, que você é estúpido, que dá dinheiro para pastor, para igreja, que isso, que aquilo. Dizer que sua fé é uma fé infantil, que você acredita em conto de fadas. Para você ser aceito, é muito fácil. É só quebrar, fragmentar você. É isso que o mundo faz com você. Lembra do filho pródigo em Lucas 15? Estava com o bolso cheio de dinheiro, uma herança. Rapidinho foi aceito. Mas o que custou isso para ele? Os seus valores. Ele era judeu, e judeu é inadmissível cuidar de porcos. Quando pensou que não, já estava desejando comer a comida dos porcos. Se você decidir se assentar, é isso que o mundo vai fazer com você. Ele vai te aceitar. Vem cá, cara, você é bem-vindo, você é bacana, você é gente boa. Esse negócio de igreja está por fora, né? Religiosidade, hipocrisia, eu também já estive lá. Falsidade, tanta gente mentirosa. Eu até gostava de um de outros irmãos, do louvor, sabe? Mas é tanta hipocrisia. Agora eu não acredito em mais nada disso. O negócio também é só com Jesus. A gente nem precisa seguir isso tudo à risca. A Bíblia nem é totalmente verdadeira. Não é isso que dizem? Tem coisas ali que nem devem ser interpretadas dessa forma, que os pastores não falam isso não, para manipular você. E vão te fragmentando, te cortando para que você encaixe ali. E vão dizer, não é bem assim, esse negócio de sexo antes do casamento, de aborto, não sei o quê, não é bem desse jeito. Não precisa ser tão radical assim, sua fé não precisa ser tão radical. Ora, o negócio é o amor. Jesus era amor, a gente tem que amar as pessoas. Jesus nunca falou nada disso. Isso é coisa do Velho Testamento. Isso é coisinha da velha aliança. Jesus é paz e amor. Era um ripão, cabelo grande. Subia na montanha para falar com as pessoas. E vão te fragmentando. E você, para se encaixar, vai deixando que as suas arestas sejam cortadas, seus valores sejam julgados de lado, se corrompendo. E quando pensa que não, você está sentado na roda dos escarnecedores.
Meus irmãos, esse não é o caminho de um homem bem-sucedido. Salmos 1. Fique de pé no seu lugar. O homem bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não vai se deter no caminho dos pecadores, e nem vai se assentar nas rodas dos zombadores. Mas antes de tudo isso, ele tem a sua satisfação na lei do Senhor. Onde está o seu prazer? Ele tem a sua satisfação na lei do Senhor, ele está satisfeito. Paulo disse em Filipenses 4, eu estou satisfeito. Sei ter dinheiro e sei também viver sem dinheiro. Sei ter riqueza e sei não ter riqueza. Sei o que é liberdade, mas também sei o que é estar preso. Em tudo eu posso, naquele que me fortalece. Eu estou satisfeito. O homem bem-aventurado, não importa as circunstâncias, ele tem a sua satisfação na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. O homem que andar assim, meu irmão, a mulher que andar assim, será como uma árvore que é plantada junto à fonte das águas. Nada vai faltar para você. Que dá o seu fruto na estação própria, e as folhas jamais vão cair. Tudo o que ele fizer, ele prosperará. Se você quer ser esse homem, essa mulher, eu quero orar por você nessa noite. Ore comigo, feche os seus olhos, faça uma aliança com o Senhor nessa noite. Assuma um compromisso com Deus. Não diz respeito a quem está falando com você nessa noite, aqui pregando. Não diz respeito a essa igreja, mas diz respeito à sua coragem de fazer uma aliança com o Senhor. Pai, nós clamamos ao Senhor nessa noite, e nós pedimos ao Senhor nessa hora, Espírito Santo de Deus, repreenda, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, repreenda tudo aquilo que tenta gritar ao nosso coração, dizendo para nós como nós deveríamos viver. Nós pedimos ao Senhor nessa noite que todas as vozes que não são a voz do Senhor, que elas calem nessa hora, que tudo aquilo que tenta falar na nossa mente, que tudo aquilo que tenta dizer para nós como nós devemos conduzir a nossa vida, se isso não procede do Senhor, nós pedimos ao Senhor nessa hora, não só pedimos, mas nós declaramos como autoridade no reino de Deus, que todas as vozes contrárias à voz do Senhor calem nessa hora, que caia por terra os inimigos do povo de Deus, que a nossa mente seja iluminada pela verdade do Evangelho, que o nosso entendimento seja renovado e que a nossa mente seja cheia de espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação, que todas as vozes do inimigo caiam por terra nessa hora e que nós possamos voltar os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Pai, eu peço ao Senhor nessa noite, tira todo embaraço dos pés dos teus filhos, todo embaraço que tenta nos impedir de caminhar, tudo aquilo que tenta nos deter, ó Pai, no caminho do pecado. Eu peço ao Senhor nessa noite, arranca de nós, Pai, fortalece os seus filhos que estão fracos na fé, aqueles que não têm força para caminhar. Eu peço ao Senhor, traga força, traga vigor nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Pai, unge os nossos olhos, seja a tua palavra colírio para os nossos olhos. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, passa o colírio do Senhor em nossos olhos, para que a cobiça da alma, para que os desejos desse mundo não venham nos prender. Pai, tira do nosso coração todo sentimento de vaidade, todo sentimento de soberba, tudo aquilo que nos faz nos apegar às estruturas desse mundo. Nos dá um senso de eternidade, Jesus. Fixa os nossos olhos na eternidade. Queremos estar com o nosso olhar nos lugares celestiais, aonde o Senhor está, naquilo que não passa, naquilo que o ladrão não pode levar, naquilo que a ferrugem não pode comer, naquilo que a traça não pode corroer. Nos dê valores eternos, nos faz homens e mulheres de Deus com valores incorruptíveis, assim como o ouro e a prata é. É o que nós te pedimos, Senhor, e nós clamamos ao Senhor nessa noite. Não nos deixe permanecer assentados no caminho dos zombadores, não nos deixe nos diminuir, ó Pai, ao ponto de perder os nossos valores. Nós somos um povo, nós temos uma identidade, nós somos luz e sal dessa terra, Pai. Nos levanta, Pai, como luz sobre as nações, sobre as nossas casas, sobre todas as áreas das nossas vidas. Nos levanta como sal, Pai, com coragem de nos posicionar para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Se você crê nessa verdade, aplaude.